Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conversarmos sobre a palavra do Senhor. Obrigado, equipe. Depois nós vamos precisar dos louvores. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade tão maravilhosa do Senhor de compartilhar com a igreja a palavra de Deus. Domingo passado eu fui muito impactada com a palavra da pastora Tamara. Ela falou sobre propósito, né? E foi uma palavra com tanta graça, com tanto amor. Ela disse que todos nós temos um propósito, individualmente, pessoalmente, e também como igreja Resgate nós temos um propósito. Alguém lembra aqui qual é o propósito da igreja Resgate? Salvar vidas, salvar almas e formar líderes. Amém? Esse é o alvo, esse é o propósito da igreja Resgate. E ela também disse que uma pessoa sem propósito, sem uma missão, ela não sabe onde chegar, ela provavelmente não vai chegar a lugar algum. E que o Senhor já derramou sobre nós o amor dele, o seu amor. E ele nos faz servir a igreja e servir as pessoas. E eu creio que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é um complemento dessa palavra que foi ministrada no domingo passado, que é propósito, né? Mas o tema que o Senhor colocou no meu coração é: o Espírito Santo nos encoraja a evangelizarmos. Amém? Você recebe isso? Você recebe esse encorajamento do Espírito Santo? Amados, o Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa que ele está contigo e comigo todos os dias. Vamos abrir lá no livro de Atos, no capítulo 1, que é o texto base que nós vamos ler, é o texto dessa palavra. O texto, a palavra diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Amados, na escola bíblica tem uma coisa muito legal. Quando a gente... eu já fui aluna e também já fui professora. Então, sempre que a gente ia estudar um texto da palavra, a gente sempre dizia a referência. A referência é Atos 1, versículo 8. Então, sempre que a gente ler um texto, a gente procura lembrar o versículo, a referência. Então, quando você ler, declare também a referência do texto para ficar melhor para você gravar. Porque hoje em dia o aplicativo, ele acaba atrapalhando um pouco esse negócio de gravar a referência do texto. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto, amados, fala 3 coisas. Vocês receberão poder. Poder, virtude. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Receberão poder. Eu tenho algumas versões que diz virtude. Vocês receberão virtude. E eu fui pesquisar, fui procurar, fui ler, fui tentar esmiuçar e abrir mais, saber o que é virtude, o que é esse poder do Espírito Santo. Virtude, poder é coragem, é ousadia, é intrepidez, é você enfrentar algumas situações para falar de Jesus. Por exemplo, no meu caso, eu estar aqui hoje. Enfrentar algumas situações.
Esses dias atrás, a pastora Tamara, orando por mim, ela pôs as mãos sobre a minha cabeça e ela disse: Deus não te deu espírito de medo, mas de... Me ajudem a lembrar. Ousadia, coragem, poder, autoridade e mansidão. Uma coisa assim. Eu não me lembro direito agora as palavras certinhas. Mas, queridos, realmente eu não recebi espírito de medo, porque eu recebi o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, Ele não me deixa acovardada com medo de certas situações, não. Ele me faz enfrentar as coisas. Ele me faz enfrentar uma situação difícil. E eu ainda assim, mesmo em situação difícil, eu canto louvores, eu adoro meu Deus, eu glorifico Ele. Porque eu sei que eu sou filha dEle. Então, amados, receberão poder, receberão ousadia, receberão intrepidez. Um exemplo disso, esses tempos atrás, na faculdade, eu sempre, quando eu me inscrevi na faculdade, quando eu me inscrevi para entrar para a faculdade, queridos, eu já no meu coração, Senhor, eu quero ir lá e eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser mais uma sentada lá como um agente secreto. Não, se porventura acontecer alguma coisa, eu sou cristão. Sou cristã. Não, desde o primeiro momento que eu coloquei meus pés lá, eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu era filha de Deus, que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra. Portanto, eu estou lá para fazer a diferença. E toda oportunidade que eu tinha, eu falava de Jesus. Eu ia fazer um trabalho que tinha que ser apresentado para a turma toda, eu falava de Jesus. Eu fazia amizades com a minha turma, me relacionava com as pessoas, eu falava de Jesus. Todas as oportunidades eu queria aproveitar. Porque eu não poderia ficar só para mim algo tão maravilhoso que aconteceu na minha vida. Porque quando eu recebi Jesus, era uma pessoa, uma pessoa tímida, uma pessoa envergonhada, uma pessoa que eu não sabia quem eu era. Eu tinha medo de falar, tinha medo de aparecer na frente das pessoas, eu tinha medo de até ir a um restaurante, porque eu sabia que eu ia comer e as pessoas iam ficar me olhando. Medo de atravessar uma faixa de segurança, porque os carros estavam parados e eles iam me ver, eles iam me olhar. Era um medo sem sentido, queridos. O diabo fazia isso comigo. E eu não achava que eu seria alguém na vida. Sabe, eu achava que eu ia ser só aquela Maria de Lourdes Ferreira ali e só. Não, o Senhor tinha um propósito na minha vida. O Senhor me resgatou, o Senhor me salvou, o Senhor me fez filha. O Senhor me fez filha dEle. E como ficar só para mim esse amor, queridos? Todos precisam saber desse amor. Então eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, alguns anos atrás. Fiquei lá por 17 anos. E desde o dia que eu entrei lá, eu falei: Espírito Santo, me usa aqui dentro. Espírito Santo, eu quero falar para todos de Jesus. E eu aproveitava as oportunidades. O meu patrão fez aniversário, Espírito Santo, me dá uma estratégia. O que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? Ele colocou no meu coração: dá um presente. Mas que presente? Comprei uma Bíblia, embrulhei, escrevi uma carta, coloquei dentro. E no dia do aniversário dele, antes de bater na porta da sala dele, Espírito Santo, me ajuda a entregar esse presente. E me ajude a falar do teu amor para ele, que ele venha te conhecer, Senhor. E amados, eu abri a porta, eu entreguei, eu falei umas palavras que hoje em dia eu não lembro mais, mas eu lembro da reação dele. Ele agradeceu, ele estava com o olho arregalado assim, porque, levou um susto. Mas eu fiz o meu papel de filha. Uma certa oportunidade, a minha chefe
Eu sempre falava com ela de Jesus. Sempre falava. Sempre, quando acontecia algumas coisas, ela vinha conversar comigo, queridos. Ela era bem mais velha do que eu. E eu dava conselho para ela. Pense nisso. E eu sempre falava de Jesus para ela. Convidei ela para ir para o culto. Convidei ela para ir no encontro de mulheres. Ela foi e ela recebeu Jesus. Hoje eu não tenho mais muito contato. A gente sempre manda mensagem uma para outra, no dia do aniversário principalmente, né? A gente lembra de mandar os parabéns e tal. Mas hoje eu não sei muito bem como que está a vida dela, mas eu sei que ela tem a semente. Ela tem a palavra. A palavra está dentro dela. Ela recebeu Jesus. O restante é com Deus, é com o Espírito Santo. E o interessante assim que sempre que chegava algum cliente lá no escritório, algum cliente com algum problema, ela falava assim, ó, vem aqui, eu tenho uma pessoa aqui para conversar contigo. Ela ia lá na minha sala e falava, Lourdes, conversa com essa pessoa aqui. Ela está precisando te ouvir. Por que ela falava isso, queridos? É porque eu tinha alguma palavra de Deus para aquela vida. E eu era uma simples jovem, entendeu? Eu estava buscando o Senhor. Só para voltar um pouquinho. Quando eu recebi Jesus, eu achava que estava tudo bem, que eu não precisava de Jesus, eu não precisava ser cristã, eu não precisava esse negócio de ir para a igreja. Para que isso? Mas uma pessoa enviada por Deus, insistiu comigo. Ela sempre me mandava mensagem, ela sempre me ligava. De repente ela aparecia lá na porta da minha casa, eu vim te buscar para ir para o culto comigo. Às vezes eu ia por constrangimento, mas eu fui. E um dia, o Senhor me encontrou. Eu tive aquele encontro, queridos, com Deus. Eu tive aquele encontro. O Espírito Santo moveu em mim. Porque eu achava que ser crente era coisa de uma pessoa de mais idade. Né? Que eu quero viver toda a minha vida agora. Aí quando eu for mais velha, eu aceito Jesus e vou para a igreja. Era assim que eu pensava. Era assim que eu pensava. Mas um dia o Espírito Santo me tomou. Então, depois de tanto aquela pessoa insistir comigo, o Espírito Santo me tomou. Amados, foi uma coisa tremenda, maravilhosa, gloriosa. Porque depois daquele dia eu não fui mais a mesma pessoa. Eu queria fazer tudo para Deus, eu queria fazer tudo para agradar a Ele. Eu queria falar para todo mundo que Jesus existia, que Jesus era maravilhoso, que o Espírito Santo era maravilhoso. A partir daquele dia eu não fui mais a mesma pessoa. Amados, assim é o Espírito Santo. Ele me tomou e depois que Ele começou a transformar a minha vida, começou a me encher, eu comecei a buscá-lo. Eu queria tudo sobre o Espírito Santo, eu queria tudo sobre Deus, eu queria tudo sobre Jesus. E eu comecei a buscá-lo no meu quarto. Eu estendia um edredom e eu me jogava lá de joelhos, colocava o som lá, tocando um louvor. E eu botava minha cara no chão e eu começava a pedir, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo fala comigo, Senhor fala comigo, eu quero ouvir a tua voz é melhor do que qualquer uma, eu quero mais, me enche. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, para os meus amigos, para os meus vizinhos, na faculdade, na escola, antes de ir para a faculdade. Para todo mundo eu falava de Jesus. Eu ia para o mercado, eu falava de Jesus. Eu ia para a padaria, eu falava de Jesus. Se eu encontrasse alguém na rua, eu falava de Jesus. Amados, isso é receber poder do Espírito Santo. Isso é receber esse poder, essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. O segundo ponto é, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós, era para aqueles irmãos lá, que estavam reunidos. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, acontece que nós já temos o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse,
É melhor que eu vá. João 16, do 7 ao 11. João 16, do 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não conhecem a mim. Isso aí é para o mundo. Quando ele fala do pecado, ele está falando para o mundo. Ele convencerá o mundo. Porque eles não creem em mim. Agora essa outra parte é para os filhos de Deus. Coloca lá. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. Aqui é para os filhos. E agora para o diabo. Pode colocar aí. E para o diabo, para Satanás, é do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia! O príncipe deste mundo já está condenado. Então, ao descer sobre nós, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, acontece que nós já estamos bem à frente e o Espírito Santo já está dentro de nós. Porque quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Amém? O Espírito Santo é um presente de Deus para nós. E Ele está dentro de nós. E Ele está dentro de você. E pode ser que Ele fique aí sempre. Pode ser que Ele fique aí paradinho. Lembra quem esteve aqui na vigília no dia 30? A pastora Tamara deu um exemplo muito legal. Ela fez aqui um exemplo aqui. Ela trouxe duas pessoas. Uma pessoa que ela conhecia muito bem. E ela sabia tudo a respeito daquela pessoa. Então ela tinha assunto para conversar. E uma pessoa que ela não conhecia tão bem. E ela até puxou um assunto. Oi, tudo bem? Tá frio? Não. Tá quente? Não sei. Chove? Não sei. Faz sol? Não tem muito assunto. Mas quando a gente conhece a pessoa, a gente desenrola um assunto, né? Então, amados, ao descer sobre nós o Espírito Santo já está dentro de nós. E nós precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com Ele, falar com Ele. Ele fala com você. Você sabia que o Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse ali, é melhor que eu vá para que Ele venha? Olha, para Jesus dizer isso, é porque é sério. É melhor que eu vá para o Pai, para que o Espírito Santo venha sobre vocês. É porque é sério, queridos. Então o Espírito Santo foi enviado. Jesus já foi para o Pai. E o Espírito Santo foi enviado. Agora ele não está só sobre você. Ele está dentro de você. Ele vive em você. E a partir de agora, quando você começa a se relacionar com Ele, quando você começa a buscá-lo, quando você começa a convidar Ele a fazer parte da sua vida, quando você começa a pedir, Espírito Santo, me ajuda aqui, ó, me ajuda ali, me ajuda a ser um exemplo de cristão, de filho de Deus, me ajuda cuidando com as minhas palavras, com a minha boca, o que eu falo, me ajuda cuidando daquelas coisas que eu vejo, daquelas coisas que eu faço, de como eu faço. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, a não ter o Senhor Jesus só para mim, mas a compartilhar o Senhor Jesus com todo mundo. Ele precisa ser conhecido, porque Ele é tão maravilhoso, Ele transformou, Ele fez tantas coisas tão maravilhosas na minha vida. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que tem muito testemunho maravilhoso para contar. De como o Senhor Jesus transformou a tua casa, o teu casamento, as tuas finanças. De que você não tinha nada e de repente hoje você tem uma empresa.
Hoje você pode abençoar outras pessoas dando emprego. Hoje o Senhor te usa na área da contabilidade, na área de gestão de pessoas, nos esportes. O Senhor te usa, queridos. Você tem uma habilidade, você tem uma unção, você tem o poder de Deus dentro de você. Deixa Deus usar você. Deixa o Espírito Santo usar você onde você estiver. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque Ele é o poder de Deus na tua vida, Ele é a virtude. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é uma pessoa. Ele deseja se relacionar, Ele deseja ter comunhão com você. Terceiro ponto, queridos. E seremos testemunhas. Testemunhas é alguém que esteve lá, alguém que viu, alguém que presenciou, alguém que viveu, alguém que teve uma experiência. E você é testemunha, porque eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Quando você disse sim para Jesus, foi a primeira experiência. E a partir dali, tudo que Ele já fez na sua vida, tudo que Ele já fez na sua vida pode servir para abençoar uma outra pessoa. E seremos testemunhas. Eu vou contar uma experiência, eu espero que edifique a sua vida. Um dia, ainda jovem, eu sou jovem, mas lá quando eu tinha um pouco menos de idade, eu estava indo para um encontro de oração de mulheres na igreja. Estava de férias e aproveitei para participar. E naquele tempo eu andava de ônibus, né? E dentro do ônibus, eu me sentei ao lado de uma moça e o Espírito Santo começou a me inquietar. E Ele colocou uma coisa no meu coração, que eu devia falar para aquela moça, que Jesus amava muito ela, que ela era muito especial para Deus, e Ele colocou no meu coração que ela estava tentando suicídio. Amados, eu nunca vi aquela moça na minha frente, e de repente o Espírito Santo falou para eu dizer aquelas coisas para ela. É loucura? É loucura. Mas o Espírito Santo, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeitamente. Ele colocou no meu coração que aquela pessoa, que aquela moça, ela era uma professora de escola infantil. E ela estava tendo um problema lá naquela escola. E devia ser tão grave que ela estava tentando suicídio. Tudo isso o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava sentada ao lado dela. Amados, que luta entre a carne e o Espírito. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Meu Deus, o ônibus, o ponto, tudo. Foi um turbilhão, uma coisa tão forte. Eu falei, se eu não obedecer, pode ser que aconteça o pior. Então é melhor eu obedecer. Eu virei para ela e disse, moça, olha, eu não sei se você vai crer no que eu estou falando, mas espero que você creia. E eu falei para ela, olha, Deus está colocando isso no meu coração a teu respeito. Que você é uma professora de uma escola infantil e que você está passando por isso e por isso. E Deus está falando, não tire a sua vida. Porque para Deus você é mais importante do que tudo. Não faça isso. Deus ama você. E o ponto chegou. E eu tive que descer. Eu falei, tchau, eu tenho que descer. Deus te abençoe. Beijo, tchau. E fui embora. Eu não sei o que aconteceu com ela. Mas eu fiz aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque eu não sei, depois, eu não sei se eu vou encontrar um dia essa moça na minha vida. Mas eu obedeci. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém? O Senhor vai te usar, queridos.
o Senhor vai usar você. A segunda parte dessa ministração fala de direção. Eu esqueci de falar, né? A primeira parte é capacitação. E a segunda parte é direção. Eu não sei. Ah, tá. Estou dentro do tempo. Oh, glória. Aleluia. Atos 8, 26 a 35. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor está entendendo o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Ele está falando de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. É um pouquinho extenso, mas eu consegui destacar duas coisas aqui, amados, sobre direção. Quando você começar a buscar o Espírito Santo, se encher, buscar na palavra, leitura da palavra, buscar, orar, falar com o Espírito Santo, falar com Deus, falar com Jesus, e você começar a se encher e a ter comunhão, o Espírito Santo vai começar a direcionar você. O Espírito Santo vai, às vezes, colocar uma inquietude no teu coração sobre alguém. Ele vai te lembrar de uma pessoa e durante o dia, aparece aquela pessoa no teu pensamento. E passa o dia, você está fazendo um trabalho, está fazendo alguma coisa, o Espírito Santo lembra de você daquela pessoa. Amados, fique atentos, porque o Espírito Santo vai dar direção a você. O Espírito Santo, ele vai dizer: vai para o sul, como ele fez para Filipe. Lembra? O Espírito Santo disse para Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Olha quanta direção, quanta clareza, né? E a segunda coisa que o Espírito Santo vai te direcionar é: chegue perto daquela pessoa, se aproxime da carruagem. E você vai ouvir a pessoa. E a pessoa vai falar: olha, eu estou assim, assim, assado. E você vai falar: eu tenho a resposta para o teu problema. Eu tenho Jesus. Jesus é tão maravilhoso, porque eu também precisei um dia. Eu precisei, e quando eu conheci Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, hoje eu até posso passar por problemas, por dificuldades, mas com Jesus na minha vida, eu consigo passar, eu consigo ultrapassar essa barreira, essa dificuldade vencedora. Eu consigo passar pela dificuldade, porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Ele não está dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, por problema, mas tenha um bom ânimo, porque Ele já venceu.
Se Ele já venceu, eu também posso. Porque Ele é minha força, Ele é minha rocha, Ele quem me capacita. O Espírito Santo é o meu conselheiro, Ele que vai me ajudar, Ele que vai dizer as coisas, Ele que vai dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar. Então, nós vamos receber direção, amados. Ele vai dizer para você para onde você deve ir. Atravesse a rua, entre naquela padaria, vá lá naquele mercado, fale com aquela moça. Não feche a sua boca, por favor. Filipe, no versículo 35, diz que começando com aquela escritura, Filipe abriu a boca e falou das boas novas de Jesus. Então, amados, quando você tiver a oportunidade, quando Ele te direcionar para alguém, eu sei que muitas vezes você vai ter uma luta consigo mesmo, com a sua carne contra o Espírito, porque às vezes pode parecer loucura, mas abre a sua boca, porque o Senhor vai usar você, Ele vai falar através da sua vida. E amados, o mundo precisa ouvir falar de Jesus, as pessoas ao nosso redor precisam ouvir falar de Jesus. Amados, eu e o meu esposo, nós temos uma estratégia. Nós fazemos amizades com pessoas. E quando a gente faz amizade com alguém, é muito fácil a gente se relacionar e de repente a pessoa pergunta para você, o que você tem? Porque você sempre está tão para cima? Sempre está tão alegre? Está acontecendo tudo isso aí fora e você está sempre tão perseverante, sempre tão para cima? É Jesus. É Jesus. É Jesus na nossa vida. Amados, então a nossa estratégia é fazer amizade com as pessoas. Eu relutei por muito tempo, porque como eu falei para vocês, eu já fui uma pessoa muito tímida. Hoje não sou mais, para a glória de Deus. Eu sempre fui muito tímida. E eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Mas o Espírito Santo tem me ajudado dia após dia. Então, lá os meus vizinhos, lá perto de casa, eu faço amizade com eles. Eu vou lá no mercado, tem umas moças lá, eu já fiz amizade com elas. E eu estou esperando uma expectativa, estou com uma expectativa assim, esperando a oportunidade certa. Sabe, o Espírito Santo me dá cada ideia assim de fazer, sabe? Dar um presente, sei lá, fazer alguma coisa para falar de Jesus. Uma estratégia que Deus me deu esses dias atrás, esses tempinhos atrás. Ele colocou no meu coração assim, de eu comprar umas Bíblias, aquelas Bíblias de bolso, embrulhar para presente e escrever uma carta, a caneta, falando do amor de Jesus por uma pessoa e colocar lá no ponto de ônibus. A pessoa ia achar assim, ia pegar o negócio, o embrulho lá e falar assim, meu, alguém esqueceu aqui, agora é meu. Aí ela vai abrir, tem uma carta, eu vou ler a carta. E ela lê a carta, é a carta de amor do Pai para ela. É a carta falando de Jesus para ela. Eu fiz isso algumas vezes, embrulhei algumas Bíblias como presente, coloquei algumas cartas lá e deixei lá no ponto de ônibus. Tem um na frente da minha casa. E daí de vez em quando eu ia lá. Será que está lá ainda? Não. Já levaram. Glória a Deus! Alguém levou, é a palavra de Deus que vai transformar aquela vida. Então, são coisas que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa, queridos. Haja, sei lá, maneiras e coisas diferentes para fazer, né? Porque o Espírito Santo, ele dá cada ideia. Ele é muito criativo. E eu sou do tempo, o pastor Alírio sabe disso, pastor Alírio, pastora Marli, Tamara, Ney. A gente é do tempo que a igreja se reunia para fazer evangelização de campo. Então a igreja se reunia lá um sábado, nós vínhamos todos para a igreja com camisetas escritas Jesus, Jesus te ama. A gente
pegava panfletos com uma mensagem maravilhosa de Jesus, e doces, balas, enfim, a gente fazia tanta coisa, e a gente saía pelas ruas, aquela multidão de gente assim, ó, a gente ia de 2 em 2, visitava uma casa aqui, uma casa ali, a gente subia morros, queridos, lugares difíceis até às vezes de subir, e a gente ia. E a gente chegava nas casas, e a gente falava de Jesus, a gente orava pelas pessoas, a gente entregava alimento. Às vezes ouvia aquela pessoa, porque ela precisava só ser ouvida. E eu sou desse tempo. E eu não me contenho, queridos. Eu não aguento isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero que a nossa igreja seja assim. Eu quero que essa igreja seja assim, queridos, que tenha um coração assim, apaixonado por Jesus, que tenha tantas coisas para falar dele, para as pessoas, que não se contenha em si mesmo. Então eu quero que vocês sejam assim, eu espero, eu tenho tanta expectativa, amados, que nós venhamos crescer, falando de Jesus para as pessoas, muito mais vivendo, não só falando, mas vivendo, sendo um exemplo, sabe, para as pessoas. Eu tenho uma palavra comigo que eu recebi do meu primeiro pastor, que ele sempre falava assim: melhor do que falar é viver, né? Então, seja você o exemplo. Então, amados, eu não sei se eu sou 100% isso, sabe? Mas eu quero ser um exemplo. Eu entro aqui nesse pátio, eu sinto que eu sou filha de Deus. Eu sinto assim que esse lugar é meu. Então, se tiver um papel no chão, eu tiro. Se tiver uma pessoa, eu cumprimento. Eu não sou, não tenho carteirinha de pastor, pastora, né? Mas eu ando como se eu fosse. Eu vivo como se eu fosse. Então, onde eu estou, queridos, eu falo de Jesus. Eu oro pelas pessoas. Deixa eu ver. Temos tempo? Dá para fazer isso? Dá para passar o... Eu tenho um breve testemunho, eu espero que fique dentro do tempo, de algo que aconteceu comigo. Eu tenho alguns testemunhos, mas esse é um deles. Onde você for, você pode ser uma testemunha de Jesus. Enquanto eles estão preparando, da irmã Lourdes, que a paz em Cristo Jesus esteja com todos nessa noite. Eu quero deixar aqui o meu testemunho sobre a cura que eu tive através da oração da irmã Lourdes. Eu estava com um problema, uma enfermidade no meu olho direito, e eu tinha muita dor, uma dor desconfortável, uma dor que me deixava angustiada, me deixava nauseada. E eu procurei ajuda médica e o médico falou que eu poderia estar com glaucoma, e o meu olho estava com uma pressão ocular muito alta, muito perigoso a romper já o meu olho. O desconforto que eu sentia era como se o olho estivesse saindo fora do meu rosto, e muitas vezes eu tinha que colocar a mão e empurrar o olho de volta, assim, aquela sensação que o olho ia cair fora do meu rosto. E totalmente inchado, meu rosto inchado, meu olho inchado, essa pálpebra móvel não dava para ver. Eu creio que a irmã Lourdes tem uma foto que eu havia tirado antes dela orar por mim, e porque eu tirei foto para mostrar para o médico como o meu olho inchava durante o dia, ficava muito inchado. E a pressão ocular variava entre 14 e 24, às vezes 12 e 19, mas era bem alta a pressão ocular. E segundo o médico era grave, podia se romper alguma veinha, né? Porque a pressão ocular poderia ficar cega.
E quando eu contei, testemunhei, falei para Lourdes sobre o que estava acontecendo comigo, ela, na hora, ela foi tomada de uma fé muito grande. Então ela falou: não, em nome de Jesus, você não vai ficar cega. Nós vamos orar agora e vamos declarar a cura do Senhor sobre a tua vista, sobre a tua vida. E ela foi tomada de uma autoridade e ela orou lá no meu trabalho. E orou com fé. Assim, eu sentia a fé que ela colocou naquela oração, declarando a cura do Senhor sobre a minha vida. E foi no mesmo instante que ela parou de orar, eu senti um certo alívio, porque eu sentia quando eu piscava a minha pálpebra roçando em cima do globo ocular. Eu sentia, porque o olho estava tão para fora, tão saltado, que eu sentia quando eu piscava o globo ocular. Parecia que travava a pálpebra para piscar. E no mesmo instante que ela orou, eu senti um conforto, então eu me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, aquele olho que estava inchado, que eu tinha tirado a foto antes, porque eu estava tirando foto para poder mostrar para o médico, eu tirei a foto, eu não dava para ver a pálpebra móvel. E de tão inchado que estava. E aí eu olhei para Lourdes e eu falei: olha pro meu olho, tá desinchado. No mesmo instante, meu olho desinchou. Então eu tirei outra foto. Daí na outra foto procurei fazer na mesma posição, na mesma pose para ver, para comparar o antes e depois, e é visível na foto. Espero que a irmã Lourdes tenha a foto para mostrar para vocês. E a Bíblia diz que tudo que nós pedimos com fé, crendo, receberá. E eu creio que aquela oração foi com muita fé, ela creu verdadeiramente e eu recebi essa cura. Era para fazer a cirurgia do meu olho, porque senão eu podia perder o olho, né, por causa da pressão ocular. E tô aqui. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, que está o meu olho não tá inchado, tô bem, dá para ver a minha pálpebra móvel. Claro que eu uso óculos por causa do grau, mas não tive mais dor, não tive mais aquela sensação de inchaço, e eu creio na cura, eu creio no poder da cura, eu creio na fé, que crendo a gente faz milagres ainda maiores, como o Senhor falou que faríamos. E eu quero agradecer pela vida da irmã Lourdes, porque ela se coloca como um vaso nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para ser usada, e ela crê, é uma mulher que tem fé e ela transmite essa fé para a gente. Então eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus pela cura que o Senhor me deu através da vida da Lourdes. Que possa edificar a vida de vocês e creiam. Tenho muito mais milagres ainda para contar, mas um dia, quem sabe, eu vou estar com vocês e contando pessoalmente o milagre que eu sei que eu sou, tudo que o Senhor já fez na minha vida. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Amém, queridos? Isso pode acontecer com você, com qualquer pessoa que se dispor a ser usado pelo Espírito Santo. Abra a sua boca em qualquer oportunidade que Ele te der. Nesse dia eu tinha ido lá fazer uma coisa normal, fui lá cortar meu cabelo, tal. E ouvindo ela contar isso, eu não me aguentei, eu não posso, sabe, aceitar isso. Então eu falei: Val, vem aqui, eu vou orar por você. Peguei um óleo de cabelo lá, mas eu ungi ela e eu declarei, em nome do Senhor Jesus, que aquele diagnóstico que o médico tinha dado, eu respeito o médico, mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor é maior, né? Então, nós podemos orar, nós podemos ser usados por Deus, aonde nós estivermos. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Você está sendo edificado com essa palavra? Amém, glória a Deus.